Hoje, nós vamos mergulhar em um dos conflitos mais importantes e talvez um dos menos compreendidos do século XX, a Guerra Civil Espanhola. Uma luta que não só dividiu uma nação ao meio, mas que, na prática, serviu como um grande ensaio para a Segunda Guerra Mundial. E essa é a ideia central que a gente precisa ter em mente. É quase impossível entender de verdade a Segunda Guerra Mundial sem voltar um pouco no tempo e olhar para o que aconteceu na Espanha. Porque o que rolou lá não foi só um conflito interno, foi um presságio, sabe? Um resumo, em pequena escala, de tudo que estava por vir no cenário mundial. Mas antes de virar esse palco mundial, a guerra foi uma tragédia puramente espanhola. Então vamos primeiro entender como essa nação se partiu, abrindo caminho para um conflito que iria definir uma era. Tudo começa em 1936. A Espanha tinha um governo democrático eleito, a chamada Segunda República, que estava implementando várias reformas. Só que um grupo de militares conservadores não gostou nada disso e tentou dar um golpe. O golpe em si falhou em tomar o país de imediato, mas o resultado foi o caos. O exército se dividiu, o país rachou e a Espanha mergulhou numa guerra civil brutal. E olha, quando a gente fala em divisão, não era pouca coisa. Era uma fratura muito, mas muito profunda. Não era só uma questão de território, mas de ideologias, de visões de mundo completamente opostas que bateram de frente de uma forma extremamente violenta. De um lado, tínhamos os republicanos. Era uma aliança bem complexa, viu? Tinha liberais, socialistas, comunistas, até anarquistas. Todos unidos, nem sempre em harmonia, para defender a República. Do outro lado, os nacionalistas, comandados pelo general Francisco Franco. Essa era uma força de conservadores, monarquistas e fascistas que queriam uma Espanha tradicional e autoritária. E não demorou muito para que o conflito espanhol ultrapassasse as fronteiras. As grandes potências da época olharam para a Espanha e viram ali um palco perfeito para testar suas armas, suas táticas e, principalmente, suas ideologias. E foi aí que a Espanha virou um verdadeiro tabuleiro de xadrez global. A Alemanha nazista e a Itália fascista mandaram tropas, aviões e armas para apoiar os nacionalistas do Franco. Do outro lado, a União Soviética armou os republicanos. E um fato notável: milhares de voluntários de mais de 50 países, escritores, artistas, gente comum, formaram as famosas Brigadas Internacionais para ir até lá lutar contra o fascismo. É exatamente por isso que se fala em ensaio geral. A Espanha se tornou literalmente um laboratório para a guerra moderna. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, por exemplo, aperfeiçoou suas táticas de bombardeio ali. Novas formas de propaganda foram testadas em massa. E a grande batalha ideológica entre fascismo e socialismo foi travada pela primeira vez com tanques e aviões de verdade. E é claro que todo esse ensaio teve um custo humano devastador. Com essas armas e táticas novas, a guerra alcançou um nível de brutalidade que o mundo ainda não conhecia, revelando uma face nova e terrível dos conflitos. 500 mil, meio milhão de mortos. É um número que a gente fala, mas é até difícil de absorver o que ele significa de verdade. Em menos de 3 anos, meio milhão de vidas foram perdidas. Isso mostra a escala assustadora da tragédia que se abateu sobre a Espanha. E essa guerra inaugurou uma de suas inovações mais aterrorizantes. A guerra deixou de ser algo que acontecia só no campo de batalha, entre soldados. Pela primeira vez na Europa, os bombardeios aéreos foram usados de forma sistemática contra as cidades, com um objetivo muito claro: aterrorizar e matar civis para quebrar o moral da população. O exemplo mais famoso e trágico disso foi o que aconteceu em Guernica. Em 1937, a Legião Condor, a força aérea de Hitler que lutava na Espanha, simplesmente destruiu essa cidade basca que não tinha como se defender. O ataque chocou o mundo e inspirou a obra-prima de Pablo Picasso, um quadro que se tornou um símbolo eterno e poderoso contra a brutalidade da guerra. E qual foi o resultado de tudo isso? A vitória do Franco não só moldou o futuro da Espanha por décadas, mas também alterou perigosamente todo o equilíbrio de poder na Europa, bem às vésperas de um conflito ainda maior. Em abril de 1939, a guerra acabou. Com a ajuda decisiva da Alemanha e da Itália, os nacionalistas venceram. O general Franco consolidou seu poder, se tornou o líder absoluto da Espanha e deu início a uma ditadura que só terminaria com a morte dele, em 1975. As consequências para a Espanha foram gigantescas. Uma ditadura brutal foi instalada, centenas de milhares de espanhóis tiveram que fugir para o exílio e a economia do país ficou em ruínas.
E para o mundo, a vitória de Franco foi vista como um sinal verde para o fascismo, encorajando Hitler em suas ambições. As cicatrizes políticas daquela divisão na Espanha, de muitas formas, continuam abertas até hoje. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A Guerra Civil Espanhola foi muito mais que um prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma ferida profunda na alma de uma nação. Uma ferida que, mesmo hoje, levanta a questão, quase um século depois, será que ela realmente já cicatrizou?